agora tudo que você falar, vai sair, tá? Tá ótimo. Cuidado com... Fazer que nem eu. Cuidado com o off. Perto de Paulo, filho, né? Então, Sim, sim. Se eu ficar sentadinho, eu vou É introdução porque não tem como ir tão além, mas é isso. Tá enquadradinho? Posso sentar? É o poste aqui, Tá. e aí você... Basicamente me mantendo no arco. Tá pegando tudo, tá? Tá dentro. Não pode pular, se pular eu já não pego. Pode ficar tranquilo Se que... quiser pôr por dentro... Ah, é que você tá todo arrumadinho. É, já tá por Você dentro. o corpo nas costas. Sim. Deixa eu lá te mandar mensagem, viu? Ah, tá. Depois eu leio. Essa meditação. Eu vi lá. Olá, tudo bem? Boa noite. É sábado. Não ligo pra essas coisas, eu não sou bem. Porque o Facebook me bloqueou. Já está fazendo muita atividade no Facebook. E para que serve essa propaganda? Acontece comigo, várias vezes. Você quer compartilhar? Olha, eu só falo comigo pra ver se você Testando. Tá lá. Então tá. Você acha que está melhor? Não dá porque eu compartilhei o programa ligado. Nessa chat. Por favor. Testar? Pode. Testando. Boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bem? Sempre a nossa gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho. Nossa gratidão pela presença de todos e pelos amigos que nos acompanham pela página da internet, no Facebook, também nossa gratidão. Hoje é, assim, para mim, de todos os dias é um dia diferente para mim hoje. Estou na casa de uns amigos, no coração, recebendo outro amigo, que veio de Barra Bonita, Jaú, né? Nós fizemos um tour hoje, né? Para estar aqui com a gente. Então, a nossa casa hoje está recebendo o Emerson Oliveira Cavalcante, e antes de tudo é meu amigo, por isso já a minha gratidão por estar nos atendendo, Emerson. Ele vai falar para a gente hoje sobre a introdução da carta de Paulo a Filemon. E desde já, nosso obrigado, Emerson, que Deus te abençoe e te ilumine. Eu convido a todos a uma oração antes de começarmos a palestra da noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, sempre a nossa gratidão, Senhor, por nos conceder a dádiva da vida, a dádiva do trabalho, para que estejamos juntos na noite de hoje, em Teu nome, possamos beber das fontes do Teu Evangelho, e que essas fontes, Senhor, inundem os nossos corações, tirando toda e qualquer mazela e sobrando o amor, Senhor. Porque através do amor nos modificaremos e também modificaremos o meio onde vivemos. Que assim seja, Senhor. Emerson, fique à vontade.
Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe a nossa atividade de exposição de palestra da noite. Agradecemos o convite, mais uma vez, do Centro Espírita Amigos do Bem. Já tivemos aqui uma oportunidade e a recepção permanece a mesma, fraterna, e ao mesmo tempo o compromisso com a divulgação da doutrina espírita dentro do padrão de entendimento que a espiritualidade maior nos deixa, nos fazendo compreender acima de tudo que é nessa união que busca, através da fraternidade, a compreensão de uma mensagem que nos toca e que, portanto, nos tocando, nos sensibiliza e nos dá a oportunidade de sermos seres humanos melhores. A proposta da doutrina espírita sobre este ponto de vista é muito simples, é muito clara, é muito objetiva. E é isso certamente que cativa muitas pessoas que, ainda que não se declarem espíritas, se mostram simpatizantes às ideias da doutrina. Há um campo aberto para todos nós, quando passamos a estudar a doutrina espírita, que é o entendimento de que nós não somos detentores de uma verdade única. Nós não nos posicionamos em nenhum padrão nesse tipo de comportamento ou mesmo de entendimento a respeito das coisas. No entanto, a doutrina espírita não deixa de se posicionar a partir daquilo que Kardec recebe no século XIX, na codificação da doutrina espírita, com a autoridade que lhe foi dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Ao anunciar a futura vinda de um Consolador prometido, que relembraria suas palavras e ao mesmo tempo nos explicaria as outras coisas, as demais coisas, que ainda não estávamos maduros para recepcionar, como em muitos pontos ainda não estamos, e por isso outro aspecto da doutrina dos Espíritos é ser progressiva, um ensino continuado, e por isso exige de nós estudo e aprimoramento naquilo que recebemos da espiritualidade maior. Então é no casamento deste compromisso firmado, aquilo que Jesus promete para a humanidade sobre a vinda de um Consolador, o entendimento de que essa revelação é progressiva, e ao mesmo tempo um olhar de totalidade para o mundo, sabendo que essa mensagem tem um caráter universal e, portanto, não está restrito a um país, a uma cultura ou a um determinado grupo religioso, de que o Espiritismo ressalta, sobretudo, a função de ser um verdadeiro sol a iluminar o entendimento sobre as mais variadas questões. É com este olhar que nós vamos à mensagem que é o coração, o centro do Espiritismo sob o ponto de vista do seu desenvolvimento moral, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Há instruções diretas da própria espiritualidade a respeito da questão, e me parece que nós ainda nos mantemos um tanto quanto desatentos sobre a necessidade de caminharmos um pouco adiante no entendimento deste coração da doutrina espírita que é o Evangelho. O Espírito São Vicente de Paulo, por exemplo, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos, aqueles que nos ouvem mesmo pela internet, ouviram pelo menos falar a respeito da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, porque é a obra mais popular do codificador no Brasil. No capítulo de número 12 dessa obra, São Vicente vai apontar para essa necessidade de irmos ao Evangelho, e ele chega a dizer e anunciar assim: lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não é apenas saber que existe um Evangelho. Ele não está apontando naquele momento sequer o trabalho do qual ele é um dos participantes, que é a codificação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que se propõe não a esgotar o assunto Evangelho, mas a nos fazer um convite ao estudo e à reflexão sobre o Evangelho. No entanto, o próprio benfeitor espiritual que compõe a equipe que trabalha ao lado de Kardec na codificação nos diz: consultai, ide, lede as páginas ardentes do devotamento de Jesus, onde nós encontraremos, afinal, como foi a vida, qual tipo de exemplificação, quais foram as experiências que o Mestre Jesus e aquele grupo de discípulos, de homens e mulheres que se viram transformados, renovados à luz dessa mensagem, o que eles experimentaram? Só no contato com estas páginas
eu passo a ter uma dimensão mais aproximada. Eu digo aproximada porque nos é realmente muito difícil entender o que foi ter Jesus diante de si. Ouvir a voz de Jesus, estar diante do olhar do Mestre, do acolhimento, da amorosidade que ele expressa em suas palavras, registradas por aqueles discípulos, e passados 20 séculos ainda nos encanta. Mas a doutrina espírita pede para que nós caminhemos além do encantamento. Por isso diz, lede e meditai. Meditar exige reflexão. Meditar exige atenção. Meditar exige observação profunda. E ao fazer isso, inevitavelmente, indo a essas páginas, nós encontraremos verdadeiros tesouros espirituais. Ainda ocultos para muitos de nós, mas verdadeiros tesouros espirituais. Desde o ano passado, nós temos feito uma sequência de exposições. Lembro de aqui, no Centro Espírita Amigos do Bem, ter tratado inclusive sobre a carta de Paulo aos Filipenses, né? E hoje retorno para tratar sobre uma outra carta de Paulo, que é a carta dele a Filemon. Filemon, já adianto, é um cristão também que morava na cidade de Colossos. Quando nós falamos de carta, e às vezes ouvimos assim, as epístolas de Paulo, e às vezes o pessoal não sabe muito o que fazer com a palavra epístola, porque ninguém fala epístola hoje. Mas epístola é igual carta. É apenas o termo grego para carta. Quando falamos, portanto, de cartas, ainda assim há um distanciamento nosso desse processo de colocar um papel diante de si, pegar uma caneta ou algo que possibilite que venhamos a escrever e enviar para alguém por meios que nós desconhecemos, que eram os utilizados há 20 séculos atrás. Hoje, quando se fala de e-mail, o pessoal já acha que é meio atrasado. E-mail não manda um zap para a gente. Então, os meios de comunicação, para a nossa geração, são imediatos, são velozes. Não era assim há 20 séculos atrás. Portanto, quando nós falamos do que é uma carta, e aqueles que passaram pela geração de cartas, sabem do que eu estou falando, o que era a emoção de receber uma carta em casa, e de alguém especialmente que nós esperávamos aquela correspondência, e quantos, né, não colecionavam, guardavam aquelas cartas, tinham um carinho todo especial por aqueles escritos. Me parece, mais do que isso, afirmo com certeza, que as cartas que foram conservadas para atravessar tantos séculos e chegar até nós, para falar a respeito da experiência de pessoas com Jesus, é um recado todo especial dos espíritos amigos para o nosso coração, para a renovação do nosso sentimento. Portanto, quando eu falo assim, carta de Paulo a Filemon, não é algo que eu devo enxergar como um documento antigo, um documento talvez empoeirado, algo que vem à minha mente, de que Paulo escreveu a um Filemon que eu sequer sei quem é. Não sei ainda sequer com qual objetivo essa carta foi escrita. Porque senão nós faríamos aqui talvez o papel de um historiador. Talvez nós faríamos aqui um papel de um teólogo. Mas não aquele que São Vicente nos pede no Evangelho segundo o Espiritismo. Lede e meditai. Isso é um convite íntimo, é um convite pessoal. É como nos chamar em separado e falar aos nossos ouvidos. Presta atenção nestas palavras, porque essas palavras revelam sentimentos. E estes sentimentos revelam a vibração amorosa do Espírito mais puro que já esteve sobre a Terra. Mais do que isso, nosso guia, modelo, governador, e que demonstra de forma prática o seu amor para a nossa geração, nos dias atuais, no aqui e no agora. E como é que eu vou identificar isso? Olhando para o passado, sim, para aprender o quanto essas experiências dizem respeito às situações que ocorrem aqui, conosco, neste século XXI. Eu vou abrir, portanto, a carta de Paulo a Filemon. É assim, nós temos aqui uma edição daquelas de bolso, mas quem está em casa, por exemplo, pode abrir qualquer edição da Bíblia, qualquer uma, seja protestante, seja católica, só lembrando desde já que a Bíblia não é um documento de propriedade de nenhuma religião.
nem de protestantes, nem de católicos, nem no Antigo Testamento a Torá, que se fala dos próprios judeus. Não é propriedade. O que eu quero dizer com isso? De que nenhum grupo religioso é detentor da interpretação absoluta deste livro. Não é. E por que não é? Porque toda a revelação é Deus se mostrando para os homens, Deus se mostrando para a humanidade. Nunca um homem revelou Deus. Deus se revela aos homens. Ao fazer isso, portanto, Deus não fez para grupos, fez para a humanidade. E nós sabemos que dentro dos agrupamentos humanos existem religiosos e não religiosos. Será que Deus não tem uma mensagem para os não religiosos? Por isso, sobretudo, o olhar de interpretação com a doutrina espírita nos faz enxergar a necessidade de que a mensagem da revelação extrapole os nossos estreitos muros da religiosidade para encontrar o campo da espiritualização. A partir daí, sou eu, diante da mensagem e a proposta transformadora dela para a minha vida e daqueles que nos cercam. E com isso eu quebro inúmeros dogmas daqueles que, por limitação ou por própria dificuldade de ter instrumentos para interpretar de forma mais adequada, ainda não compreenderam na sua profundidade aquilo que Evangelho com doutrina espírita nos proporciona. Com esse olhar, portanto, a carta de Paulo a Filemon, e aqui dado só para trazer o contexto, né? Essa carta Paulo teria escrito entre os anos 63 a 65 da era cristã. Quando falamos dos anos 65, porque se dá mais ou menos nessa época o que seria o momento em que Paulo, em Roma, já condenado, ele ficou um período preso, nós vamos ver que isso tem influência direta nessa carta dele a Filemon, Paulo será decapitado. Ele vai desencarnar em Roma por volta do ano 65. E ali, entre o ano 63 e essa data da decapitação do apóstolo, ocorre a redação e o envio da carta de Paulo a Filemon. Importante dizer, e nós sempre relembramos isso, especialmente nesse trabalho de resgate da mensagem do chamado Novo Testamento, da mensagem central do Evangelho de Jesus, de que a obra Paulo Estevão é um guia seguro para nós espíritas na abordagem de Chico Xavier, na sua psicografia, na autoria espiritual de Emmanuel, porque nesta obra Paulo Estevão, gente, de uma forma por vezes sutil, Emmanuel nos traz informações preciosas que adiantam, lembrando, a obra foi escrita, gente, lá pelo final da década de 30. Nós temos que falar que é o século passado, né? Porque nós já estamos num novo. Foi o século passado. Mas ali pelo ano 38, 39, vai sair a obra Paulo Estevão. Ela vai ser editada, lançada pela Federação Espírita Brasileira. E determinadas informações que nós encontramos ali, de ordem histórica, de ordem arqueológica, Emmanuel está adiantando situações que somente no século XX, mais adiante, já para o final deste século, a ciência comprovaria. São sutilezas. Numa outra situação, nós poderemos, inclusive, ir à obra e citar estes detalhes que, pelo menos, serviria para nós confirmar a imortalidade da alma. Porque como é que o mineiro Chico Xavier mal tinha o seu estudo primário na pequena cidade de Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, teria acesso a essas informações. Sinal que, de fato, ele era um intermediário de uma inteligência superior a nos trazer informações que não se encontraria em nenhuma biblioteca humana, porque não era conhecimento ainda alcançado para a sua época. Então é desta obra que nós estamos falando para vir em apoio à interpretação que daremos à carta de Paulo a Filemon. Na segunda parte dessa obra, um capítulo em especial, que é intitulado assim, Prisioneiro do Cristo. Emmanuel dá esse título para a carta. Para o capítulo na obra Paulo Estevão. Na carta, Paulo vai iniciá-la escrevendo, interessantemente, atenção nisso. Ele inicia a carta dizendo assim, toda a carta iniciava, lógico, a apresentação de quem escrevia. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo.
E o irmão Timóteo, se referindo ao companheiro Timóteo, que estava junto dele e que o auxiliava na própria redação das cartas. Era um colaborador. Informação essa também confirmada na obra Paulo Estevão. Quando Paulo ia redigir essas cartas, na verdade ele as ditava e companheiros, colaboradores que estavam ao redor, que estavam ao lado, um era o escriba, redigia, e os outros inclusive contribuíam com ideias, quando isso era necessário. Emmanuel chega a citar que Paulo diz assim: quando me faltar a inspiração, o companheiro vem em meu socorro. Não seria um abuso nós dizemos, portanto, que as chamadas cartas de Paulo também são cartas de contribuição mediúnica, em que o envolvimento espiritual, a atmosfera para que elas fossem redigidas é esta: uma reunião de ordem espiritual, sabendo na obra também, que vinha da esfera do Cristo. Estevão dirigia os trabalhos aqui com Paulo, inspirado pelo próprio pensamento de Jesus. Encontrando esse patamar de entendimento a partir da obra, Paulo está escrevendo essa carta a Filemon com uma intenção. E aqui nós já vamos traçando alguns paralelos, para que a mensagem de fim de séculos não fique distanciada de nós. A situação é a seguinte: nós temos pelo menos 3 personagens principais nessa carta que tem apenas 25 versículos. Se nós formos pegar para ler, gente, se der 5 minutos é muito. Lê a totalidade dos 25 versos. Então qualquer um de nós, assim, reservadamente, pode se dedicar em pouco tempo, em poucos minutos, a fazer a leitura da carta de Paulo a Filemon. É a mais curta, tanto que alguns chamam de bilhete a Filemon. Não chama nem de carta, chama um bilhete. Um recado de Paulo para Filemon. 3 personagens ressaltam nesta carta: o próprio Paulo, Filemon e Onésimo. Atenção para esse terceiro personagem, Onésimo, porque ele é personagem central dessa carta. Aliás, ele é o motivo de Paulo escrever essa carta para Filemon. É a razão dele escrevê-la. Então, Paulo começa primeiramente, a tratar sobre o assunto, sobre o aspecto de nos dizer quem é Filemon. Quem é esse cristão da cidade de Colossos, em que Paulo, nesse momento, ele está numa espécie de prisão domiciliar em Roma. Essa é a condição do apóstolo. Depois de ter passado por uma série de dificuldades e tribulações, numa viagem que ele quase desencarna com várias pessoas num barco, Paulo chega na cidade de Roma e, já tendo cativado, de certa forma, autoridades romanas, ele não fica preso com os demais. É permitido a ele, eles perceberam que Paulo não era tão perigoso assim, longe disso, mostrava uma sabedoria incomum. É permitido a Paulo, então, que alugasse um determinado espaço e ficasse nas proximidades da prisão. E Paulo faz isso. Está na companhia de Lucas, está na companhia de Timóteo, de Aristarco, de outros companheiros de jornada de divulgação do Evangelho. É alugado, portanto, esse espaço para Paulo, ele fica durante o dia ali, uma espécie de prisão domiciliar mesmo. E no horário do almoço, ele vai até a prisão. Na obra Paulo Estevão, ele relata o porquê ele faz isso. Ele diz assim: independente da minha condição, da minha situação, contextualizando o que ele diz, eu tenho a possibilidade, no contato com aqueles que estão lá presos, encarcerados, de anunciar o Evangelho para eles. Então seria um erro da minha parte me favorecer, me privilegiar no sentido de não estar encarcerado como eles e perder a chance de estar em contato com eles. Imagina que era um prisioneiro há 20 séculos atrás, gente. No Império Romano, totalmente segregado, com as divisões sociais muito claras, sem nenhuma possibilidade de sobrepor uma classe social à outra. Se aqueles que estavam desfavorecidos socialmente já eram excluídos, imaginam aqueles que estavam presos, aqueles que estavam encarcerados. Qual era o tipo de tratamento que eles tinham? E que possibilidade, aliás, basicamente nenhuma, de recuperação para eles. Tão distante essa ideia, essa mensagem para aquilo que nós vivemos hoje? Perceba. Paulo, portanto, observa a possibilidade de ir até lá na hora do almoço, ele tomaria a refeição e aproveitaria para conversar com eles, e ao conversar com eles, falaria de Jesus
falaria a respeito da experiência dele com o mestre. Não de forma que poderíamos entender como uma coincidência, longe disso. Ele vai encontrar lá um escravo fugido. Esse escravo é o Onésimo. O Onésimo está lá preso em Roma. Porque Filemon era o seu senhor em Colossos. Onésimo era escravo de Filemon. Mas Onésimo foge. E o contexto dessa fuga é contado aqui para a gente. Dá a entender até que Onésimo, ao fugir, subtrai, furta alguma coisa de Filemon para pagar sua própria viagem para chegar até Roma. Mas chega lá, ele não vai ter muita sorte e vai ser preso. E ele vai encontrar Paulo na prisão. Paulo vai encontrá-lo. E Onésimo puxa pela sua lembrança e, ao olhar a feição do apóstolo, percebe que já o conhecia. Por quê? Filemon, seu senhor, se converter à mensagem do Evangelho, se converter à mensagem de Jesus pela pregação, pelo anúncio de Paulo. Então, naquele ambiente, Onésimo já tinha visto Paulo em Colossos, na cidade em que ele estava, naquele momento, no período que ele estava lá, escravo de Filemon. Encontrando ou reencontrando em Roma, ele vê Paulo e percebe ali que há uma possibilidade renovada para ele. Pensa ele, se aquela mensagem transformou o meu senhor, Filemon, por que não pode fazer o mesmo comigo? E é exatamente isto que acontece. Na obra Paulo Estevão, nesse capítulo Prisioneiro do Cristo, Emmanuel relata que foram nessas conversações na prisão que o escravo Onésimo aceita a mensagem do Evangelho. E mais do que isso, verdadeiramente se regenera, se arrepende, toma um novo caminho e deseja nova oportunidade. Está formado o quadro a partir daí. Onésimo, um escravo fugido, mas arrependido. Filemon, um senhor que teve um prejuízo. Não vamos entrar na questão do que é escravidão. Nós não podemos julgar com o nosso entendimento de hoje aquilo que se passava naquela época, que era um costume social. Aliás, o posicionamento de Paulo na carta vai justificar essa questão. Portanto, quando nós olhamos para essa situação, Onésimo, um escravo arrependido, Filemon, um senhor que tinha um prejuízo, e segundo a lei romana, poderia até mesmo punir o escravo se fosse encontrado com açoites ou até mesmo a morte. Estava no direito dele fazer isso. Ele poderia sim fazer isso. Filemon não tinha notícia alguma até então de Onésimo. O que faz Paulo então? Podemos intuir perfeitamente que há pedido sim de Onésimo. Onésimo deseja retornar, deseja mostrar a Filemon que é uma pessoa diferente e, se possível, ressarcir o prejuízo causado. Ao fazer isso, portanto, Paulo redige essa carta e envia para a comunidade cristã em Colossos, do qual Filemon era um dirigente, era um diretor deste grupo. Lembrando que os grupos cristãos daquela época, gente, não havia igreja como nós entendemos hoje. A maioria deles não tinham sequer recurso monetário para erguer templos. Eram reuniões domésticas. As chamadas igrejas, assembleias, reuniões eram domésticas. Poderíamos perfeitamente falar sobre o agrupamento de cristãos em Pederneiras aqui. Uma igreja, uma reunião, uma assembleia, um local em que nós nos reunimos para ouvir a mensagem do Evangelho. Era isso que se tinha em Colossos. Filemon recepciona então essa carta de Paulo. E essa carta, depois de Paulo apresentar-se e apresentar a própria condição de Filemon, que era naturalmente descrito por Paulo dessa forma, como um homem também comprometido com a mensagem do Evangelho e que externava, demonstrava esse amor com os demais cristãos. O que está na mente então de Paulo? Por que Filemon agiria diferente diante do seu escravo Onésimo, que se mostra arrependido? Então, no primeiro momento, a carta tem uma esperança de reconciliação, de que Filemon recepcione o pedido de Paulo de aceitar Onésimo de volta. Vamos ver em que condições. Na própria sequência, então, da carta, há o pedido de Paulo para Filemon.
Peço-te, escreve o apóstolo, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha o que Paulo está dizendo. Ele cita a respeito de outros colaboradores dele, em outras ocasiões inclusive, que eram filhos gerados da sua alma. Paulo não teve filhos na carne, mas teve filhos gerados na alma. Aqueles que encontravam na afinidade da própria mensagem que ele divulgava, que ele pregava, que ele ensinava, que assimilavam essa mensagem e se tornavam colaboradores dele. Ele está enxergando em Onésimo mais um que ele gerou, no caso, em Roma, nas suas prisões. Pede, portanto, por ele, anunciando ou relembrando o próprio Fílemon, o qual, noutro tempo, te foi inútil, Onésimo, mas agora, a ti e a mim, é muito útil. Eu te torno a enviar, Onésimo. Há um jogo de palavras aqui. O nome é esquisito, né? A gente não conhece ninguém chamado Onésimo. Não conhecemos. Vamos pensar, o nome lá da época. Sim, mas o nome tem um significado. Onésimo significa útil. Olha o jogo de palavras. Paulo diz assim: agora, Onésimo é a mim e a ti muito útil, mas outrora fora inútil para ti, porque ele causara prejuízo e trouxera problemas, né? Fugindo, levando consigo pertences seus. Paulo pede para que Fílemon o aceite e diz assim: e tu torna a recebê-lo como a mim mesmo. Paulo já começa aqui a fazer um processo de transferência, que é interessante. Paulo não está dizendo simplesmente assim, ó, lembra do Onésimo? Recebe ele aí de volta porque eu estou mandando para que você o receba. Eu, com a minha autoridade ao apóstolo, estou falando, ó, recebe o Onésimo de volta. Ele não está nesse tom, e não é esse tipo de conversa, não é a partir daí que ele vai propor a reconciliação. O que ele faz, portanto? Ele diz assim: eu, Paulo, que você bem conhece, estou testemunhando que aquele Onésimo que você conhecia não existe mais. É um homem diferente. O recebe como se recebesse a mim mesmo. Bem o quisera conservar comigo. Se pudesse, manteria Onésimo aqui comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada eu quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse com força, mas voluntário. Veja o que Paulo está pedindo e de que tom ele está utilizando para fazer o pedido da reconciliação. Que seja por tua vontade esta aceitação. Não já como servo, condição em que Onésimo voltaria. Ele volta, mas ele não vai ser mais tratado como escravo. Que você não o sinta mais como uma propriedade sua. Não mais como um servo, antes como um irmão amado. Tenta pensar com a cabeça de Fílemon, mas com a cabeça de um senhor de escravos de 20 séculos atrás. Se não fosse alguém que já tivesse aceitado a mensagem do Evangelho, ele ia ser mal criado com Paulo, não ia? Você está me dizendo o quê? Que esse escravo, que é eu paguei por ele. Ele fugiu daqui, me causou prejuízo, levou coisas minhas, agora está querendo voltar e você quer que eu o chame de irmão? Mas uma mente renovada pelo Evangelho não pensa nesse padrão. Já alcançou o entendimento de que acima de toda e qualquer convenção humana, existe algo estabelecido como um padrão de fraternidade pelo fato de termos um único Pai. Quem pensa no padrão de Evangelho, olha para todos e enxerga isso. Eu não te conheço, eu nunca te vi, eu não sei de onde você saiu, eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você faz de certo, eu não sei o que você faz de errado. Eu não sei qual é o teu grau de estudo, eu não sei o que você faz da vida, mas diante de Deus nós somos irmãos. Isto eu sei. E é com este pensamento que Paulo está fazendo um pedido, apelando para a vontade de Fílemon, para entender de que não está mais diante de um servo. Está diante de um irmão, e um irmão amado. Assim, pois,
Se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, se ele realmente prejudicou, está falando inclusive no aspecto material, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Quem de nós faria isso? Sem pensar no padrão do Evangelho. Quem de nós? Eu não sei qual é a demanda de vocês aí. O problema é dinheiro, é recurso material, é isso que afastou vocês? Bota na minha conta, depois eu pago. Depois a gente acerta a questão. O meu único interesse é que vocês voltem a se reconhecer como irmãos. Gente, olha para o contexto da carta. Olha para aquilo que nós, eu, cada um de vocês, vive na nossa experiência de relacionamento. A carta não é atualíssima? Quantos de nós temos reconciliações que estão batendo a nossa porta, estamos pensando no prejuízo que nos foi causado? Ou no prejuízo que causamos? Porque por vezes estamos numa condição ou estamos na outra. Às vezes somos nós os ofensores e ficamos envergonhados de nos aproximar daqueles que ofendemos. Ora, somos os ofendidos. E pensamos assim, ele que venha se desculpar. Ele que me causou prejuízo, ele que me causou dano. Veja como a mensagem do Evangelho bate à nossa porta para nos dizer: Paulo, Filemon, Onésimo estão aqui hoje. Somos nós. Diz respeito ao nosso contexto. A mensagem de reconciliação do Evangelho, no entanto, não é uma mensagem para ser banalizada, gente. Por isso que nós olhamos para aquilo que está sendo tratado na carta, está falando de alguém que arrependeu-se e deseja um outro padrão de vida. Esta é a condição. Quando nós olhamos para a própria obra da codificação, nós vamos ver Kardec apontando na obra O Céu e o Inferno, qual é a trajetória para o caminho de progressão do espírito. Primeiro passo, arrependimento. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. Só aí nós vamos falar em regeneração. Então, para nós mesmos, no nosso exame de consciência, não adianta apenas levantar a mão e falar: desculpa, eu não faço mais. Porque isso, quando é apenas verbalizado e não diz respeito a um caminho trilhado, em que de fato eu me arrependo. E a palavra arrependimento, gente, que nós encontramos no Evangelho vindo do grego, significa mudança de mente. Arrependimento, mente. Mudança de mente, mudança de opinião, mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Não é falar: desculpa aí, não faço mais. Vai lá e pisa de novo. Não. A partir do momento que eu mudei o meu olhar sobre as coisas, eu mudo o comportamento. Posso vir a deslizar, posso vir a escorregar, posso vir até a cometer o mesmo erro? Sim. Isso pode acontecer. Nós sabemos que nós podemos retornar a velhos e antigos erros. No entanto, qual é a diferença? Minha consciência está ativada. Eu vou cada vez mais desfazendo máscaras, desfazendo cascas, entendendo aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso para me transformar. Isso é reforma íntima. Isso é transformação interior. Não é mais me camuflar através de determinados ritos, através do cumprimento de determinados deveres religiosos para dizer: agora eu estou quente com Deus. Agora Deus não me castiga mais porque está tudo certo entre mim e Ele, porque eu estou cumprindo esses deveres. Não. O olhar com o Evangelho é: qual é o grau meu de compromisso com essa mensagem e o que ela tem feito na minha vida. A partir daí eu tenho uma medição em que ponto eu me encontro de transformação, de renovação. Fora isso, nós estamos nos iludindo. Ao olhar para a mensagem, portanto, da carta de Paulo a Filemon, a mensagem sobretudo é essa, gente, de reconciliação, de perdão. Mas é bom que se diga como essa história vai ser encaminhada, né? Nós temos esses três personagens, Paulo, Filemon e Onésimo, um pedido feito por Paulo para Filemon. E para o final da carta ele vai ainda dizer assim: escrevi-te confiando na tua obediência,
sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Paulo está pedindo, no primeiro momento, apenas, aceita Onésimo. Mas ele conhecia Filemão. Ele sabia o que era aquele coração transformado à luz do Evangelho de Jesus. Sabia que não só ele o receberia como um irmão, mas que colocaria a zero aquela condição que antes o separava. Mais uma lição para a gente. Porque por vezes nós falamos assim, não, eu aceito sim, eu aceito o seu pedido de desculpas, eu te perdoo, né? Sem problema nenhum. Mas não quero contato com você, tá? Fica você aí, fico eu aqui, tá tudo certo entre a gente. Você zerou a questão? Não. Aquilo está te remoendo por dentro ainda. Você só não quer ficar na condição de quem recebeu um pedido de perdão e disse não. Para não falar, ó, eu até quis, mas ele não quer. Fala, não, eu perdoo. Eu sou cristão, então eu vou te perdoar. Mas não quero contato. Não é perdão. Do mesmo jeito, lembrando, nós estamos falando do padrão de alguém que verdadeiramente se arrependeu e deseja nova oportunidade. Então isso não exclui relação, gente. É claro que isso exige um trabalho dentro de nós. Porque também dizer que perdoa, permitir a relação, a reaproximação, para depois, no primeiro momento, dizer, lembra aquilo que você me fez? Também não é o padrão do Evangelho, que lógico que não exige de nós, gente, que tenhamos uma espécie de amnésia. Nós não vamos esquecer, mas nós não vamos ficar remoendo, relembrando, pisoteando situações que só nos magoam e magoam as pessoas. Isto foge a todo e qualquer objetivo de reconciliação. Reconstruir as nossas relações ou padrão de contato entre nós exige da nossa parte essa postura de que poderia ser eu do outro lado. Quando eu passo a enxergar com esse olhar, tem gente que se ofende até ouvir isso, fala, imagina, você não sabe o que aquela pessoa me fez, eu jamais faria aquilo. Você está falando de quando? De hoje? Vamos abrir então um livro da nossa história? Com olhar de doutrina espírita ainda, quem aqui teria coragem de levantar a mão e falar, nunca fiz? Nunca disse. Nunca prejudiquei desse jeito. Diante da lei da reencarnação. Diante de situações em que sequer nós temos a dimensão do que podemos ter feito. Guardamos apenas as tendências e por vezes as tendências nos assustam. Quando eu sinto dentro de mim determinados impulsos, já penso, e quando eu podia fazer? Que agora eu posso ter determinadas contenções sociais, de conveniência, que me seguram. E quando eu podia fazer? E quando eu tinha poder na mão para executar? Então é melhor não abrir esse livro. É melhor não consultar todas as páginas dessa história. E relembrar sempre isso. Podia ser eu no lugar daquele que me ofendeu. E nessa troca de lugar, eu volto ao olhar do Evangelho. Aceita-o. Não mais como um servo, como alguém que está debaixo de você, debaixo da tua autoridade, mas como um irmão amado. Dentro dessa proposta, Paulo ainda vai dizer, né? E sei que fará ainda mais do que aquilo que eu te pedi. Ainda mais do que aquilo que eu te falei. E juntamente, prepara a pousada para mim. Paulo não é só alguém que está lá distante e fala assim, ele está preso, gente, essa é a condição dele. Mas está falando assim, prepara ainda a pousada para mim, porque ainda vou reencontrá-los aí, eu vou ir junto de vocês depois. É alguém interessado exatamente por essa reconciliação e quer estar próximo. Porque às vezes nós, quando tomamos a posição de reconciliador diante de uma situação, nós podemos ter a cômoda situação de ser um juiz de causa alheia, né? Alguém que não interage com a situação, que simplesmente olha de fora e fala, não, faz assim, faz assado. Só que eu não estou envolvido com aquela história. Paulo está fazendo diferente. Eu conheço você, filho, e por isso estou te confiando receber Onésimo. Conheci Onésimo e estou te garantindo que é um homem renovado. E vocês me conhecem. E eu estou com vocês
em todo esse processo de reconciliação. Isso traz uma outra mensagem, gente, que eu gostaria de focar para essa noite, para a gente. Gostaria de falar a respeito disso. Sobre o ponto de vista de que nós podemos ampliar a carta de Paulo a Fílemon, olhando para a nossa situação individual, e aí particularmente, né, cada um de nós vai enxergar assim, vai parar para pensar, está falando isso aquela pessoa. Todos nós temos aquela pessoa que nos bate na mente e fala assim, eu tenho que arrumar essa situação, eu tenho que me reaproximar. Essa mensagem está dizendo isso para mim. Isso é uma questão particular, pessoal, nossa. Mas tem uma outra situação que a carta de Paulo a Fílemon traz, num plano geral, que também diz respeito a nós. Vamos ver como isso se aplica? Reconhecendo que todos nós somos criaturas do mesmo Criador. Como disse, temos o mesmo Pai. Inevitavelmente nós, a partir do momento que temos esse entendimento, mais do que isso, nós nos sensibilizamos com isso, nós o reconhecemos como nosso Senhor. Nosso Senhor. É claro que Ele, esse Senhor, Deus, não se posta diante de nós como quem trata com escravos. Não se posta diante de nós como se nós fôssemos propriedade dele. Não é este o padrão de Deus para nós, embora tenhamos homens que enxerguem Deus nesse padrão. Nesse padrão. E por isso temem. Temem com medo mesmo. Temem com pavor. Tem gente que se afasta da ideia de um Deus exatamente por isso. Com medo do peso que isso pode vir pela condenação humana. Mas não atentam para aquilo que é o Deus que se revela a partir da mensagem com Cristo. Pois bem, temos, portanto, esse Senhor, e realmente Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Todo-poderoso, absoluto, inteligência suprema, é dessa forma que nos apresenta a doutrina espírita. Senhor de todas as coisas. Temos, no outro lado, a condição do Onésimo. Quem que era o Onésimo? Alguém que padecia de uma situação bem complicada. Escravizado, portanto, não era senhor da sua própria vontade, tinha grandes dificuldades e limitações até mesmo para se movimentar, e até por isso, de repente, no ato de desespero, ele foge. E ao fugir, o que ele faz? Se afasta do seu Senhor. Onésimo somos nós. Escravos de um Senhor humano? Não. Das nossas próprias imperfeições. Agarrados, apegados ainda ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa ganância. São prisões mentais para nós. E somos escravos disso. Estamos debaixo desse jugo e nos afastamos da proteção do nosso Senhor. Nos afastamos da proteção do Pai Criador, que estipulou leis divinas que regulam o universo material e o universo moral. As coisas, portanto, que dizem respeito à matéria, mas também as coisas que dizem respeito ao sentimento, ao espírito. É isso que Deus nos oferece. E nós, trancafiados ainda nos maus sentimentos, recusamos essa proposta. Fugimos, nos afastamos. Mas como não podemos fugir de nós mesmos, vamos cair novamente em prisões. Como Onésimo caiu. Fugiu da sua situação de escravo e caiu numa prisão. Por absoluta e total misericórdia e graça divina, nós temos Paulos na nossa vida. Todos nós tivemos. Pode ser na feição de um amigo que se aproximou, que nos disse as primeiras palavras a respeito dessa mensagem do Evangelho. Pode ter sido de algo que eu vi na internet, ao que eu vi numa conversa de amigos. Um primeiro contato, um primeiro chamamento, uma primeira possibilidade, para eu contrapor, para eu confrontar a maneira limitada que até então eu pensava
e o sol que se abre diante de nós na luminosidade da mensagem com Cristo, da mensagem com Jesus, que nos convida à fraternidade, que nos convida à solidariedade, que nos convida ao exercício pleno da caridade na sua feição de benevolência, boa vontade para com todos, de tolerância e de perdão. Ao falar a respeito disso, nós sabemos que a humanidade tem um Paulo em especial. Nesse caso, Filemão e Onésimo estava Paulo. No caso, Deus, humanidade, temos Jesus. Ele é o reconciliador. Nós pegamos uma questão de número 10 do Livro dos Espíritos, obra do codificador Allan Kardec, e ali nós temos mais de 1000 questões, mais variados assuntos. Na questão de número 10, Kardec está questionando, conversando, dialogando com os benfeitores a respeito de Deus. Ele vai perguntar assim, podemos conhecer Deus na sua natureza íntima? Sentir Deus na sua natureza íntima? Os benfeitores respondem assim, não. Desculpe. Não. É um sentido que nos falta. Desculpa, gente, secou. É um sentido que nos falta. Não alcançamos essa mensagem dessa maneira, dessa forma. Ao pensar na mensagem do Mestre de Jesus dessa maneira, portanto, ele é o reconciliador. E nos chama a essa mensagem de perdão, de amorosidade. Pensemos na carta de Paulo a Filemão desta forma. Nós, seres humanos, diante de Deus, temos em Cristo a reconciliação. Muita paz, muita luz a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado. Emerson, obrigado. Em nome de todos da casa, tenho certeza que são reflexões que levaremos um bom tempo. E que nós possamos olhar para essa mensagem como sempre mesmo temos alguém a fazer a nossa intercessão com o Criador, né? Buscando na sua misericórdia a nossa renovação. Eu queria convidar todos para uma oração, para encerrarmos o trabalho da noite. E posteriormente, para quem necessitar, teremos os passes. E levemos os pensamentos a Deus e a Jesus. Deus de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e guia. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos refletir à luz dos seus ensinos. Que a sua mensagem esplandeça, esclareça e encontre morada em nossos corações, Senhor. Porque através da nossa mudança, da nossa transformação moral, alcançaremos um caminho reto que nos levará até Ti, Senhor. Pela sua paz e pelo seu amor, nossa gratidão, Senhor. Que assim seja.